A aula de hoje será dedicada a um problema muito simples. Imagina que tem um caçador que tenta atirar um macaco. O macaco está pendurado aqui no galho de uma árvore aqui, essa árvore, certo? E a bala que vai sair da espingarda do caçador, que a gente vai desprezar a altura do caçador, pensar que a bala vai sair do início da referencial. Então, na hora do tiro, o caçador mira o macaco, e o macaco ouve tiro. O que ele faz? Ele salta o galho e começa a cair, certo? Para evitar que a bala atinja ele, certo? Agora, a pergunta é, será que a bala vai atingir o macaco ou não? Então, imagina que o caçador é atirador de elite, ele sempre atira e sempre acerta onde ele mira, né? Então, a bala vai sair exatamente na direção do macaco. E vai atingir ele, se não fosse que o macaco começa a cair, ele solta o galho, certo? Aqui, esse problema é de queda livre. Aqui nós temos G, nossa aceleração devido à gravidade. Então, eixo Y é perpendicular à Terra, descendo para cima. Eixo X fica na superfície da Terra. Aqui, esse é nossa Terra, superfície da Terra, certo? Então, o problema é resolver essa questão. Será que a bala atinge o macaco ou não? Tudo bem? Então, como que a gente vai tentar imaginar o que vai acontecer, certo? Então, imagina que a bala tem velocidade inicial, né? Essa é a velocidade inicial da bala em direção do macaco. V. Certo? Então, como a gente já sabe, movimento, uma aceleração constante G, é movimento ao longo de uma parábola. Então, a bala simplesmente vai passar uma parábola, né? Por exemplo, essa aqui, né? Se continuar, quer dizer, ela vai para lá, certo? O que é movimento do macaco? O movimento do macaco, porque ele começa a velocidade zero inicial, é simplesmente ao longo da reta. Simplesmente é a queda, né? Vai cair até terra. Tem ponto cruzamento, né? Da reta do macaco, da queda do macaco e da parábola da bala. Mas será que o tempo que vai passar até o macaco chegar a esse ponto e a bala chegar a esse ponto é o mesmo ou não? O macaco vai cair mais rápido e passa esse ponto antes. Ou eu desenhei essa parábola, né? Mas dependendo da velocidade inicial, pode ter outra parábola, por exemplo, essa aqui. Certo? Poderia ser essa parábola. Poderia ser também outra parábola, né? Essa aqui. Será que a bala vai passar realmente cruzando a trajetória do macaco ou não? Então, tem muitas perguntas nesse pequeno, simples problema, né? Então, tem essa trajetória 2, que não atinge macaco, quer dizer, atinge macaco, mas debaixo da terra, certo? Mas o macaco cai na terra e já foge. Não vai esperar a bala chegar lá e não vai passar debaixo da terra, né? Superfície da terra. E tem trajetória 1, que atinge a trajetória do macaco aqui nesse ponto. Será que isso depende da velocidade? Será que tem condição na velocidade para a bala atingir o macaco? Como é que resolve esse problema? A gente pode tentar resolver esse problema calculando a trajetória, quer dizer, y do macaco com tempo, certo? E x da bala com tempo, y da bala com tempo. Tentando achar cruzamento dessas duas trajetórias. Então, x do macaco é claramente igual a, vamos pensar que aqui é uma distância do referencial D, e a altura inicial do macaco é h, igual a D, certo? Y do macaco diminui de h para zero, né? Eu vou mostrar para vocês como é que resolver esse problema de jeito muito simples, simplesmente mudando o referencial. Então, a gente tem esse referencial que é fixo, o eixo x está na Terra, superfície da Terra, e eixo y perpendicular à Terra, e o início do referencial, onde tem atirador. E nesse referencial,
o macaco e a bala fazem movimento de queda livre, certo? Devido a essa aceleração g. Mas a gente não é obrigado a usar somente esse referencial para resolver o problema, certo? Então a gente pode passar para outro referencial. E esse outro referencial talvez vai simplificar nossa vida. Qual outro referencial que estou pensando? Vamos pensar referencial, vamos esquecer a terra por enquanto. Quer dizer, não tem terra, não tem árvore. A árvore não importa aqui, ele somente da altura do macaco inicial, certo? Pensando no macaco bala. E pensando no referencial, vamos desenhar esse pequeno referencial aqui, certo? Y, x com vírgula, ou com vírgula, certo? Pensar que esse referencial também acelera com a mesma aceleração g. Quer dizer, a gente pode escolher o ponto inicial, posição desse referencial. Por exemplo, a gente pode associar esse referencial a um macaco. Então, inicialmente, fica nesse lugar, depois começa a cair junto com o macaco. Ou associar esse referencial como atirador, certo? Quer dizer, não, a bala, certo? Ele vai junto com uma bala, só que ele não tem velocidade da bala, ele somente tem a mesma aceleração, velocidade inicial 0. Então ele começa a cair. E para isso, a gente precisa esquecer por enquanto a terra. Mas se associar com o macaco, não precisa esquecer a terra está lá, certo? E esse referencial associado com o macaco cai junto com o macaco, certo? Esse ponto de vista do macaco é o nosso problema. Então vamos ver o que a gente vai ver nesse referencial novo. Então para isso eu vou criar um outro quadro, esqueci isso, certo? Então, aqui nós temos o mesmo problema, só que nosso referencial é acelerado. Então, eu vou desenhar ele. Então, eixo y com vírgula, eixo x com vírgula, e esse ponto inicial com vírgula. Nesse referencial, o que nós temos? Por exemplo, vamos pensar que esse referencial realmente tem 0 com vírgula no início, na saída da bala. Então, a bala sai daqui, certo? Onde fica o macaco, então? O macaco fica na altura H, distância D da bala. Então, vamos desenhar essa reta que simplesmente nesse referencial. Então, aqui está nosso animal que começa a cair naquele referencial anterior. Nesse referencial, o macaco fica parado. Porque o referencial também move com uma aceleração g com o macaco e com uma bala. E a bala, qual trajetória vai ter a bala? Ela vai ter essa reta como trajetória, certo? Então, esqueça a terra por enquanto. A gente considera o problema de dois corpos, por enquanto. A bala, que sai daqui com velocidade, que é referencial que caia, x com vírgula, y com vírgula, tem velocidade inicial 0, certo? Velocidade inicial da bala nesse referencial é a mesma que naquele antigo, é v. Lembra a aula sobre movimento relativo, certo? Se a velocidade da referencial x com vírgula, y com vírgula é 0 inicial a respeito a referencial que é parado, x, y, certo? A velocidade da bala nesse novo referencial também é v, certo? Como era antes. Então, essa velocidade direcionada ao macaco. Então, nós temos esse triângulo aqui, que é ponto D. Altura H, distância D, certo? O que nós temos geometricamente? Que velocidade componente Y, velocidade componente X, certo? Então, componente Y é esse aqui, Vy, componente X é aqui, Vx. Igual ao quê? Tangente do ângulo φ. Isso também, pelo nosso triângulo, é H sobre D, certo? Nós temos, pela geometria do problema, atirador mira macaco, certo? Então, quanto tempo nesse referencial, ou em qualquer outro, porque é tempo universal, no nosso curso, né, vai levar para a bala atingir macaco? A distância percorrida é o quê? H quadrado nesse triângulo. OMD, né, mais D, vamos pensar que é ponto D aqui, ponto daqui no macaco, é ponto OM. D quadrado, essa distância, a velocidade nesse referencial vai ser sempre V, né? Certo?
que nada acontece com bala. Ele não sofre nenhuma aceleração, porque ele referencial também é acelerado, com a mesma aceleração. Tudo bem? Então, nós achamos um tempo e nós vimos que essa bala vai atingir o macaco. Mas na aceleração anterior, nós temos também várias trajetórias de parábola, veja bem, tá? Depende da velocidade da bala inicial. E uma das trajetórias não atinge o macaco. O que corresponde a isso? Nesse referencial. A gente esqueceu um terceiro corpo, a Terra, né? Então, vamos pensar que a Terra fica aqui inicialmente, porque a bala sai da Terra, certo? O que acontece com a Terra nesse referencial? Ela vai acelerar no sentido contrário da aceleração de gravidade, quer dizer, menos g. Certo? Então, ponto de vista nesse referencial acelerado. O que acelera nele é a Terra. Aceleração contrária. Terra era parada no referencial anterior. Nesse referencial acelerada com aceleração, certo? Menos g. Sentido vertical. Então, o que pode acontecer? Antes da bala atingir macaco, a Terra atinge a bala. Quer dizer, a Terra vai chegar nesse ponto, certo? Um tempo tal, atingir a bala, e a bala não pode ir mais atingir macaco. Ela já caiu na Terra, certo? Então, para isso precisa uma condição. Então, vamos à segunda parte. Na primeira parte, a gente achou o tempo da bala atingir macaco, supostamente, se a Terra não chegar antes, atingindo a bala. Então, vamos calcular a posição da Terra nesse referencial. O que é a posição da Terra? Y da Terra é igual. Inicialmente, Terra começa a velocidade zero. Ela vai com uma aceleração menos g, certo? Que no sentido positivo. Então, o nosso componente da aceleração ao longo do eixo y com vírgula é g. Tá? G t quadrado sobre 2. Esse é o movimento acelerado. Começa de y inicial igual a zero, velocidade zero. Então, essa é a posição do Terra. Certo? Nós precisamos o quê? A posição da Terra aumenta. Claramente, a posição da bala. O que é a posição da bala? Posição da bala, certo? Com o tempo. Bala começa com velocidade Vy, né? Vy no t. E início do referencial. Não tem aceleração. Essa é a posição da bala, certo? Ela aumenta. Então, nossos tempos que nos interessam, quando a posição da bala é menor do que h. Quando a posição da bala é h, ela atingiu o macaco, certo? Esse tempo aqui passou. Então, o que nós precisamos? Que a posição da Terra, nesse tempo, seja menor do que h, ou igual, no máximo. Quer dizer, o macaco caiu na Terra, a bala atingiu ele, é isso que seria se a Terra atingir a bala nesse ponto. Ela não deve atingir a bala antes da bala atingir o macaco. Para isso, nós temos a seguinte condição. Posição da Terra menor do que a posição da bala nesse tempo. Certo? Que é h. Certo? H. Bom, então, a gente poderia achar dessa equação, a gente poderia achar condição para a velocidade. Quer dizer, aqui tem velocidade v, então esse tempo depende da velocidade v. Aqui tem velocidade vy, mas essa relação e também a geometria dá para achar vy como função do v e h e d, certo? Então, v igual vy quadrado mais vx quadrado, certo? Componentes em quadrado. Esse é igual também vy 1 mais vx sobre vy, inverso disso aqui, mais d sobre h quadrado, ó. Esse é o inverso do tangente do φ. Certo? Nós temos vy daqui, nós temos vy nessa equação. Então, a gente vai usar essa parte, a gente vai esquecer essa parte aqui, usar isso. Cancelar um t, a gente vai ter condição daqui, ΔT que nós temos lá, menor ou igual 2vy sobre g, certo? Substituindo o ΔT lá e vy no ΔT, nós vamos ter uma condição, certo? Qual a condição a gente vai ter? Primeiro ΔT, h quadrado. Então, tem h quadrado mais d quadrado. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tirar h do raiz quadrado e escrever assim, d sobre h quadrado no v. Esse é o nosso ΔT.
Isso deve ser menor ou igual 2VY. VY daqui a gente vai achar. Então, VY vai ser V, dividido por esse raiz quadrado. D sobre H quadrado, certo? Esse é o nosso VY. 2VY sobre G, né? Isso vai ser equivalente. Nós podemos achar agora a condição para V. V deve ser, desculpa, não, maior do que igual, não é menor. Maior do que igual. Certo? Desse aqui nós temos GH sobre 2. E aqui 1 mais D sobre H quadrado. Ó! Então, nós temos condição para a velocidade. Esse aqui, 2. Para a bala atingir macaco. Se a bala atingir macaco, isso acontece nesse tempo aqui, certo? Mas isso não é suficiente, calcular esse tempo, para decidir se a bala atingir macaco ou não. Porque macaco pode cair na terra antes. Quer dizer, a terra, ou a bala cai na terra, não atingindo o macaco. Certo? Para isso não acontecer, a velocidade não deve ser pequena. A velocidade da bala deve ser maior do que isso aqui. Ó. Então, nós resolvemos o problema, trocando o referencial. Então, em alguns livros, você vai achar esse problema, certo, tratado, e você talvez vai achar conclusão que a bala sempre atinge macaco. Mas isso não é correto. Em alguns livros falta essa condição, certo? Ó. A gente acha todo. Então, eu espero que a gente entendeu o que eu fiz. E se não, a gente quer resolver esse problema na referencial antigo, quer dizer, parado, né? Voltar a esse referencial, a gente pode fazer. Resolver isso lá. Tudo bem? Então, é isso que a gente